E eu tenho um relato de uma senhora. Ela tem meses que despertou e ficou 90 anos também. Ela desencarnou em 1920 e ficou 90 anos, desde o minuto que ela desencarnou. Ela me narra, me conta que estava doente, uma doença onde ela sofreu muito. Ela não disse o que era, mas eu acho que foi um câncer. Ela não falou o nome da doença e eu não posso ficar assim inquirindo, né? Eu tenho que ouvir, são relatos, não são entrevistas. Eles falam o que sentem, como sentem, e eu fico à vontade em escolher dos relatos que eu vi o que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, ela disse que ficou doente por muitos anos e ela ficou muito revoltada, porque os filhos já estavam grandes e ela achava que ia poder viver, poder se dedicar mais a ela mesma. Ela disse desse jeito. Na hora que meu marido morreu, eu vi meus filhos criados, eu digo, agora eu posso viver. Eu disse, a senhora pensou isso? Ela pensei. E aí eu adoeci. E eu fiquei muito revoltado. Eu disse, mas a senhora preferia ter adoecido antes, né? Fiz uma perguntinha de leve, assim, tal. O mentor dela me olhando. E eu estava com cara de que queria fazer muitas perguntas. Ele já fez aquela cara de que não era muito adequado. E eu fui ali, né? Porque eu fiquei muito pressionada com isso que ela me disse. Ela ficou muitos anos doente, que ela ficou com muita raiva. Com muita raiva, que ela ficou sem querer ver ninguém. Ela desencarna em Portugal. E tinha um grupo que estava começando a estudar esoterismo, espiritismo, que um dos participantes desse grupo era uma comadre dela, tinha batizado um filho dela. E essa comadre, sabendo que ela estava doente, foi a ela. E ela disse que ouviu aquilo, mas achou que era tudo invencionice, que aquelas pessoas todas que estavam ali estavam doentes, e a filha dela acompanhou, e a filha dela tentou, né, aproximá-la do conhecimento sobre a eternidade, mas ela disse que ela sentiu uma raiva. Ela disse, Lu, eu fechei minha boca e só abria para tomar remédio. Eu não queria falar, eu não queria... Foi uma coisa muito severa. E isso fez com que eu também transformasse a minha doença numa doença mais severa, não é? Porque embruteci o corpo, né? Os médicos ficavam assim e eu não morria nem voltava a viver. Eu nem morria nem recuperava a saúde. Então, eu cheguei a hora que eu comecei a querer morrer. Eu ficava horas de olho fechado. Fiquei pensando se ela não teve uma depressão que não foi identificada, também ninguém sabe, né? Ela disse que fechava os olhos e ficava horas lá, dizendo, se existe um Deus, me leve, se existe um Deus, me leve. Como não, o Deus que ela achava que ia fazer isso com ela não aparecia, para levá-la, ela fez, nem Deus eu acredito mais, nada disso existe. Tudo isso é para prender a gente, não deixar a gente fazer nada que a gente quer, e agora eu vou morrer e tal. E ela disse que assim ela desencarnou, né? Que ela não lembra o momento em que ela desencarnou, ela se lembra dela doente na cama, mas não lembra o momento do desencarne. E ficou assim durante 90 anos. E aí vem um relato do mentor sobre esses 90 anos. Ele disse que ela ficou tão densa, que ela chegou com o perispírito tão adensado, que era difícil a introdução de um medicamento espiritual. Ele dizia que o passe não penetrava no perispírito. E juntavam uma série de irmãos, uma série de mentores espirituais experientes na transmissão de um tipo de passe, né, que faz para quando as pessoas estão nesse movimento. E ele disse, não, nada penetrava. Ela deu um comando mesmo de não receber.
E eu quis entender melhor com ele o que é isso. E ele me disse uma coisa que eu sempre penso e já repeti muitas vezes aqui. A energia do livre-arbítrio é uma coisa muito profunda, que a gente precisa ter a cabeça muito aberta, senão a gente não entende o que é o livre-arbítrio. E o mentor dela me disse, a principal base do livre-arbítrio é que o crescimento espiritual, a ética, os valores espirituais precisam ser realizados de forma muito fluida, de uma forma de concordância, não realizados com medo de ir para o inferno. Eu não vou roubar porque eu tenho medo de ir para o inferno, eu não vou fazer tal coisa porque eu tenho medo de ir para o umbral, que isso não demonstra crescimento. Não é que o que demonstra crescimento é você fluidamente no seu dia a dia. Não é por medo, nem por vergonha, não é por nenhuma dessas razões que você elabora, não é, o seu bom caráter, elabora a sua boa índole. O único motivo de elaboração da boa índole é querer mesmo ser uma pessoa melhor, é gostar, estar afinado, concordante com o caminho do bem, o caminho do respeito. Ele falou isso com tanta beleza, família, aqui. Eu acho que ali eu consegui aprofundar mais um pouco sobre o livre-arbítrio, entender o que é o livre-arbítrio. E essas experiências, imagina, essas pessoas dormindo, elas dão um comando e não há o que acorde. Não tem uma injeção, não tem tudo que é feito, né, na tecnologia do plano espiritual. Se deu esse comando profundo, não acorda. Eu acho que só esse aspecto já é suficiente para a gente refletir nessa questão do livre-arbítrio, para a gente entender melhor por que é que a gente escolhe uma coisa e não escolhe outra. Por que é que a gente escolhe uma coisa que deu até errado? Por que eu escolhi uma coisa que deu errado para mim? Né? Pois é, o livre-arbítrio é assim, né? O livre-arbítrio nos permite crescer de verdade. E a lei do livre-arbítrio é a primeira lei do universo. Foi a primeira lei que Deus criou quando criou tudo. Então é a primeira lei em planeta Terra também, a lei do livre-arbítrio, que é tão difícil da gente entender. Quantas vezes a gente acha que sabe qual é o melhor caminho para os nossos filhos e quantas vezes erramos nesse quesito, não é? Ah, eu não quero que meu filho sofra. Se ele quiser sofrer, ele vai dar um jeito de utilizar o livre-arbítrio dele para fazer uma coisa que ele vai sofrer. Eu sei, eu me dei uma coisa assim, sabe, esses relatos, ficou bem forte para mim assim, o livre-arbítrio. E o caso dessa senhora, quer dizer, no outro rapaz, embora ele tenha ficado 150 anos dormindo, o mentor disse que os fluidos penetravam, né? Nela não. E por não ter conseguido penetrar, ela entrou num processo de deterioração, né? O perispírito dela foi deteriorando. Por mais éter que colocava, foi deteriorando, deteriorando. Ela falou para mim, Lu, e quando eu despertei, e eu não sei por que foi. Eu acho que foi um sonho que eu tive, mas eu tenho certeza que sonhei, mas não me lembro. O que o mentor dela acrescentou, que poderia ser também lembrança de uma encarnação anterior. E ela disse que não lembra do sonho, que ela abriu os olhos e que ela sentiu muita dor. Eu abri os olhos aqui e eu senti muita dor, muita dor. Primeira coisa que eu estranhei é que eu estava no hospital. E na minha casa eu ficava muito pouco no hospital e os médicos mandavam para casa. Então eu acordei aqui, vi esse hospital, vi as pessoas que estavam cuidando de mim, de outros também que estavam no mesmo ambiente que eu. E eu achava que eram enfermeiros e eu não conversava com ninguém. Eles vinham, falavam, me cumprimentavam, me davam bom dia. Eu só queixava de dor, dor. E quando eles davam
a água para eu beber, melhorava muito pouco, né? E veio os passes, e aí eu estranhei aquilo, né? De que aquilo não era uma forma de botar remédio. E aí eu descobri que eu estava em outro lugar que não era o planeta Terra. E aí foi que minha confusão, a Lu, foi para longe. Como é que eu estou morta e estou sentindo dor? Não diz que no céu não se sente dor. Isso dizem, né? Mas a experiência da senhora mostra o contrário. Mostra que a dor, ela, enquanto a gente quer, né? Ela fica na gente. Ela falou, você está falando igual o meu mentor. Meu mentor me disse a mesma coisa, que eu estava desapegada da dor. Eu não sabia também, quando eles diziam, essa dor pode ir embora. Fale o que você está sentindo, que a dor vai embora. Então, eu não acreditava nisso. Eu acreditava que para a dor ir embora eu tinha que tomar um comprimido, tomar uma injeção, tomar um soro, qualquer coisa. Quando que eu ia conseguir imaginar que falar o que eu estava sentindo ia fazer minha dor melhorar? Até que a dor foi tão doída que eu comecei a falar aos poucos, né? E sempre me queixando. Me queixei muito, eu era só queixo, eu queixava de tudo. Queixei completamente da vida que tive. Tudo na minha vida se resume em uma queixa. E eu comecei a melhorar. E à medida também que as queixas foram perdendo a intensidade, que eu repetia a mesma história N vezes. Eu contava aquela história e aí os mentores me diziam, não, mas a senhora já contou isso. Não, mas eu quero contar de novo que eu me esqueci de um detalhe. E aí, não é? Com o passar do tempo, essa intensidade, essa necessidade de ficar se queixando também diminuiu. E aí eu comecei a melhorar. E aí eu comecei a participar dos encontros de mesa aberta. É um encontro que fica um mentor em cada mesa e ficam dispostos meia dúzia de cadeiras, não mais que isso. E ali eles sentam onde eles querem, começam a falar sobre o que querem. É um trabalho desse mesmo, também de limpeza, como se fosse uma terapia. E ali o mentor que está na mesa conduz a conversa, bota a história de um com a história do outro, põe um para comentar um pouco a história do outro, para eles começarem também a ouvir opiniões diversas, né? Não só uma opinião equalizada dos mentores. Eu conheço esse trabalho. E eles geram uma discussão, enfim. Ela disse que aí ela começou a melhorar. E ela procurou, pela família, estava todo mundo encarnado. O marido dela tinha subido e descido de volta. A filha e o filho que ela tinha tido nessa encarnação já tinham chegado lá, tinham visto ela dormindo, voltaram. Ela disse, eu fiquei alegre quando eu soube que ele estava encarnado, porque eles não iam me dar trabalho aqui. Ele disse, foi, dona menina. Ela fez, foi, aqui eu não tenho trabalho, não tenho que fazer nada para marido, não tenho que fazer nada para filho. Eu já saí aborrecida de lá, porque... E aí eu não quero saber, não. Não quero. Ele disse, a senhora pensa em encarnar de novo? Ela fez, quero não, que nada, aqui tá bom. Olha, eu dei tanta risada com ela. Ela fazia, não, e o mentor, ela sabe. O nome dela é Gisela. Né, dona Gisela, que a senhora precisa ir se preparando para voltar, não agora, né? Mas é importante para a senhora. Se a senhora não quiser, só não vai. Mas é importante para a senhora. Ela fez, eu nunca fui importante, nunca recebi nada importante, não estou preocupada com nenhuma importância. Eu quero ficar aqui, vai que eu desço lá e faço a bobagem de me casar de novo e ter filho de novo. Não, eu não quero. Eu não quero de jeito nenhum. E o mentor fazia assim, mas tem outras coisas fazendo para ir da Terra. A senhora não gostaria de estudar? Estudar o quê? Eu não quero estudar nada. Eu não preciso estudar nada. Tudo que eu preciso saber, eu já sei. Eu não quero mais estudar nada. Sim, mas a senhora pode passear, ver lugares bonitos. Mais bonito do que aqui não tem. E aí me perguntou, tem lugar lá mais bonito do que aqui? Eu digo, dona menina, não me bote em saia curta, não. Eu não estou aqui para responder perguntas, eu estou aqui para ouvir.
o que vocês têm a dizer. Ela estava, né? Ele falou, o humor dela tem melhorado, tem. Sabe aquela pessoa mal-humorada, falando assim, burrada, mas já com leveza, fica engraçado, né? Eu ri muito. Né? Eu não tive como não rir, por causa do jeito que ela falava, sabe? Eu fiquei imaginando, né? Nossa, mãe, eu acho que eu não queria ser filho dela, não, e você? Tadinho do marido, gente. Ela fala assim, Deus, eu não quero. Foi tão bom eles terem ido para lá. Fique, que Deus dê muitos anos de vida e saúde. Ai, meu Deus. O que é a memória, né? Uns 2 dias eu estive na colônia que ela estava, ela veio falar comigo. Veio falar comigo. Naquele dia, do jeito que eu falei, parecia até que eu não gostava do meu marido, de meus filhos. Não, eu gostava. Eu digo, eu entendi, dona Gisela. É o cansaço, né? Eu falei, não estou cansada, não. Não é cansaço, não. É porque eu não quero mesmo. Sabe, eu acho que eu não nasci para ser esposa, eu não nasci para ter filhos. Eu penso isso de mim. E tomara que eles encontrem outra mãe, outro pai. Tudo direitinho para eles. Quando chegar aqui, a senhora vai sentir. Ela fez, talvez, mas a gente tem que desejar o bem do outro, não é? Eu já desejei muito mal para mim mesmo. Por isso que eu fiquei doente, por isso que eu fiquei aqueles 90 anos dormindo. E eu aprendi muito com isso. Eu achei bacana o que ela falou. Ela fez, eu aprendi que a gente não pode, com nosso lado difícil, fazer mal para os outros. Se eu for ser mãe, se eu for me casar, pelo menos é nisso que eu estou acreditando agora. Já veio uma pessoa aí me procurar para se eu não queria descer como mãe dela, porque ela maltratou muito a mãe e ela queria descer com uma mãe que ela tivesse que conquistar, aprender a conquistar o coração de alguém para ser mãe, para receber maternação. E ela ouviu tanto eu falar que eu não queria saber de filho, que ela veio me perguntar se eu não queria, que ia ser uma oportunidade para ela. Aí eu disse que eu não estava pensando em voltar. Aí ela me pediu para ela ficar aqui, em contato comigo, tentando conquistar o meu coração para ser mãe dela. E eu falei, cara, perca o seu tempo comigo, não. Eu não estou aberta para isso agora. Sério, dona Gisela, mas com o tempo, quem sabe, né? Então essa é a nossa dona Gisela. Eu tive 2 encontros, acabei tendo 2 encontros com ela.